Oi, gente! Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho, né, sobre como fazer o projeto de extensão da Unopar e da Anhanguera, tá bom? Eu baixei aqui o relatório, tá, de um projeto de um aluno para vocês verem como que faz, tá? Aqui, primeiramente, eu já tapei o nome, né, do aluno e o RA, mas aí você vai completar com o seu nome, o seu RA. Caso não saiba o que é o RA, é a sua matrícula, tá? E o polo e a unidade. Esse, por exemplo, aqui, ele é um projeto de educação física, né, no qual ele tem um tema de sustentabilidade. Quando a gente vai descer o trabalho aqui, a gente vai conseguir ver onde você pode fazer esse projeto, tá? Aparece aqui, ó, os locais que poderão contemplar são esses aqui, tá vendo? Então, você pode fazer esse projeto nesses lugares aqui. Quando você desce mais um pouquinho o projeto, você vai encontrar quais são os temas que você pode falar, tá? É aqui, ó, na parte de conteúdo. Você pode falar sobre esses 3 projetos, ou você pode escolher apenas 1, 2, tá? Isso fica ao seu critério. Descendo, a gente vai começar a fazer o trabalho agora. A primeira parte, né, vai falar para você o quê? Pesquisar, né, o site da Organização das Nações Unidas, para você fazer essa etapa aqui, ó, das metas, tá? Então, você vai lá no Google, vai pesquisar aqui, ó, por exemplo, né, no site aqui, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí vai ter todos esses aqui. Então, você vai entrar naquele que for mais próximo do seu. Então, no meu caso aqui, eu tinha colocado que era da ODS 3, né? Então, eu clico aqui, ó, na ODS 3, que é Saúde e Bem-Estar. Você precisa copiar, tá? E colar. Então, você vai pegar aqui, ó, vai copiar e colar esse. E depois você vai ler cada um desses aqui e ver qual que se aproxima do seu, tá? Lembrando que você tem que ver qual que é a ODS que se encaixa. Pode ser a ODS 4, pode ser a 10. Então, você tem que ler direitinho, tá? Aqui embaixo, depois que você fez a meta selecionada, né? Você vai colocar o local da atividade extensionista. Onde você fez, se foi numa escola, se foi numa UBS, e você vai colocar, por exemplo, escola municipal, o nome da escola. Coloca um tracinho e coloca o endereço dela, tá? É importante colocar o endereço. Aqui a gente começa a falar sobre a ação. O durante a ação você tem que explicar, tá? Por exemplo, o que está em preto aqui, por exemplo, é o local que essa pessoa fez o trabalho. Então, eu coloquei nesse jeito aqui, ó, desse jeito, né? No início do planejamento da ação com o tema tal, aí eu coloquei o tema, tá? Eu gosto de reforçar o tema que eu escolhi. Dirigi-me pessoalmente até a unidade tal, até a escola tal, para apresentar a proposta de realização de uma atividade educativa voltada para tal coisa. Então, por exemplo, aqui eu falei que a instituição aprovou o trabalho, aí que eu fiz numa UBS, tá vendo aqui, ó? Eu fiz em uma UBS, aí eu escrevi o texto todo, tá, gente? Falando sobre isso. Ó, é importante falar, por exemplo, ó, no dia tal, cheguei tal horário para fazer tal coisa. Explicar de forma bem detalhada, tá, gente? Então, aqui fica um pouquinho grande, tá? Quando chega aqui mais para baixo, já até passei um pouco, aqui você tem uma outra parte, né? Caso necessário, houve mudança de estratégia? Aqui você pode colocar não houve, ou você pode colocar, por exemplo, igual eu fiz aqui, houve a necessidade de adaptar a linguagem, não está errado, tá? Mais para baixo, você tem que colocar o resultado da ação. Então, por exemplo, eu tenho que falar o que essa ação que eu fiz proporcionou para aquelas pessoas que estavam ali. É um parágrafo, não precisa ser muito grande, tá, gente? Escreve e a gente passa para a próxima parte. A próxima parte é a conclusão, né? Então, a ação extensionista em tal local, eu botei foi um sucesso por conta disso. Então, eu expliquei somente, tá? Não é muito difícil não, essa parte. Depoimento. Aqui tá escrito se houver, né? Mas é bom sempre colocar algum depoimento. Caso o seu não tenha, crie, não tem problema, tá bom? Então, aqui eu coloquei 2 depoimentos e a gente segue para baixo. Aqui é importante o quê? A gente chega nessa etapa aqui. Aqui você precisa fazer, no mínimo, 15 linhas, tá bom? E esse texto deve ser da sua autoria e inédito, não pode ter plágio, tá? É importante. Lembrando que não pode também colocar, por exemplo, respondendo. Você notou que suas habilidades foram aprimoradas? Aí você vem aqui responder no texto que está em azul. Sim, eu notei que minhas habilidades foram aprimoradas. Não pode fazer isso, tá? É um texto em formato dissertativo, tá? Com justificativa. Então, eu escrevi esse texto aqui e a gente vai para a próxima etapa. Nessa próxima etapa é o depoimento da instituição. Então, você tem que colocar, por exemplo, depoimento da supervisora da unidade tal, depoimento da diretora da escola tal, e você colocar aqui
Quando a gente descer, a gente vai ter as referências bibliográficas. Aqui, caso você não saiba o que você colocar, você pode voltar lá pra cima, lá em cima, e lá vai ter as indicações bibliográficas, tá? Bibliográficas. Aqui, ó, você pode copiar e colar, tá? Elas e colocar lá embaixo. Nessa etapa aqui, né, que eu passei aqui. Nessa etapa, tá? Quando a gente já tá quase finalizando, tem essa etapa aqui da autoavaliação. Você vai ler cada uma dessas perguntas e vai se autoavaliar. Então, se você acha, por exemplo, que essa atividade possui carga suficiente para a realização, você coloca 10. Se não, você pode colocar aqui a numeração que você achar melhor, tá? Quando chega nessa daqui, você não precisa realizar ela não, tá, gente? Você pode deixar em branco, não tem problema. Um fato importante que eu não comentei é que, voltando lá pra cima, todo o seu trabalho, tudo aquilo que você for escrever, tem que estar nas normas ABNT. Então, tem que estar na fonte Arial ou, né, nessa daqui, Times New Roman. Precisa também, tá, gente, essa escrita está com tamanho 12 e justificado, tá? Nessa etapa aqui, né, você tem que lembrar todas, tá, gente? Todas as etapas que você for escrever, você tem que colocar na fonte Arial ou Times New Roman, no tamanho 12 e tem que estar aqui, ó, justificado, tá? Todo o trabalho. E aí, depois é só você baixar esse seu relatório, tá? E postar lá na plataforma. Gente, você que está precisando de ajuda nesse projeto ou em até outros projetos de extensão, você pode estar entrando em contato na descrição com o meu WhatsApp, que eu vou estar te auxiliando durante todo esse trabalho, tá? Você que trabalha, que você não tem tempo de fazer esse projeto, você pode estar chamando, tá? Muito obrigada, gente!